Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui estamos. Hoje eu queria fazer um pequeno resumo da minha vida religiosa. Eu nasci, numa família católica. Minha mãe era católica até um determinado período. Desde pequeno, quando eu era pequeno, eu frequentava até os 14 anos, frequentava a igreja católica. Por volta dos 8 anos eu fiz a catequese, o catecismo, como queiram, a catequese. E lá no catecismo a gente não lê a Bíblia. Tinha um folhetinho, tinha tipo uma apostila, um folhetinho com quatro folhas mais ou menos, que a gente lia passagens da Bíblia, mas não era a própria Bíblia. Era um folhetinho com alguns versículos isolados da Bíblia. E tinha um livro de canto, um livro com mais de 200 cantos católicos. Assim, meu irmão, mais ou menos. Meu irmão que trouxe o pão, meu irmão que trouxe o vinho, mas na hora do jantar não chamaram meu irmão. Mais ou menos, misericórdia. Ô Rodó. Mais ou menos assim. E a gente não lia a Bíblia. E isso é meio que sistemático, é meio de propósito. Porque tem algumas coisas na Bíblia, alguns ensinamentos na Igreja Católica que é diferente do, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, que na verdade tem muito mais de 10, mas os 10 lá da tábua de Moisés, os 10 mandamentos, no lugar de guardar o sábado, porque o católico não guarda o sábado, o dia de sábado, não guarda. No lugar de guardar o sábado, tinha não tomar seu santo nome em vão, porque o católico não guarda o sábado. E tinha outras coisas também, a questão de não adorar imagens. Podia ter alguma criança lá mais rebelde, mas um pouco curiosa, e se ele botasse realmente a Bíblia para a gente ler. Eu não sei como é que está hoje, se é assim, mas antigamente a gente não lia a Bíblia no catecismo. E se botasse a Bíblia para ler, o menininho novo poderia questionar: ué, mas está escrito aqui para não guardar o sábado, para guardar o sábado, e a gente não guarda o sábado. Aí poderia criar um embaraço. A criança já doutrinada desde pequeno, mesmo quando ela crescer, ela fosse ver a Bíblia de verdade e ver que tem contradições com a própria doutrina, ela já vai estar dentro da bolha ideológica, do catecismo. Aí ele não vai nem questionar nem nada, porque é tudo sistemático, tudo principal, tudo já de propósito. E aí eu fui crescendo. Quando eu fui crescendo, eu fui tentando procurar uma igreja evangélica, mas não teve jeito. Teve uma vez que eu cheguei, fui na Universal, fui na Quadrangular. Eu não cheguei mesmo nem a frequentar verdadeiramente a igreja. Assistia um, dois cultos, nenhuma, assistia um, dois cultos. Eu era muito, como se diz, eclético nessa questão de religião. Não ficava. Aí eu chegava em uma determinada igreja, chegava lá, ficava sentado no banco do fundo. O irmão, por favor, se você quiser pode sentar na frente. Não, irmão. Não, mas senta na frente. Não, irmão, tô aqui bem no fundo. Ficava lá sentadinho no fundo, o pastor lá na frente fazer o culto dele. Aí chegou a hora: irmãos, agora, em nome de Jesus, eu vou levantar, em nome de Jesus, vamos levantar agora 30 pessoas
para contribuir agora com R$ 20. 30 pessoas, irmão. Em nome de Jesus. Vamos contribuir agora com R$ 30. Jesus vai levantar agora 30 pessoas. Aí levantaram. Umas 30 pessoas foi levantando e contribuiu lá no envelopezinho lá da igreja. Aí sentaram. Daqui a pouco. Irmãos, agora 20 pessoas, irmão. 20, Jesus, vai levantar agora 20 pessoas com R$ 50, irmãos. 20 pessoas. Eu lá só sentadinho lá no fundo, só olhando. Aí levantaram, contado 20 pessoas. Mas uma pessoa cética, ela sempre questiona: rapaz, será que aí no meio tem. Essas pessoas estão contribuindo mesmo ou tem alguns ou a maioria é combinado? Aí jogavam um bilhetinho lá no saco. Aí daqui a pouco sentavam. Irmãos, agora eu quero 10 pessoas para contribuir com R$ 100. Jesus vai levantar, em nome de Jesus, vai levantar 10 pessoas. Levantaram. Demorou? Não, esse aí demorou uns 3 minutos. Ele falou: não vou passar vergonha, irmãos. Eu não vou passar vergonha. 10 pessoas agora com R$ 100. Em nome de Jesus. E demorou uns 3 minutos e levantaram. Foi levantando uma, levantando outra. Levantou as 10 e contribuiu. Aí daqui a pouco sentaram. Irmãos, agora eu vou querer 3 pessoas com R$ 1.000, irmão. 3 pessoas, em nome de Jesus. Aí foi, demorou um tempo, foi as 3 pessoas. Deu um tempo, passou um tempo. Agora, irmãos, em nome de Jesus, eu quero uma pessoa com R$ 5.000, irmão. Uma pessoa, em nome de Jesus. Jesus vai levantar aqui. Aí demorou um pouco, levantou o senhor lá, com o envelope na mão. Fui lá no altar. Aí eu peguei e saí do culto. Saí e me retirei do culto. Eu sempre fui um pouco assim, mão fechada. Não a questão, além da questão religiosa, de ter muita contradição, muita contradição, muitos erros. Tem também a questão do. Eles pegam logo a questão de ser muito mão fechada. Aí chegava eu até queria buscar, mas não conseguia. Ficar um culto, tu assistia um culto, 2 cultos, depois procurava outro e não conseguia. Até que então sempre fui eclético, até na doutrina espírita eu já me simpatizei. Aí depois que eu fui procurando e não fiquei em igreja nenhuma. Teve um tempo que eu fiquei só pela televisão, assistindo só pela televisão. Assistia aquele R.R. Soares, assistia aquele Na Mira da Verdade, assistia os canais de. Era eclético. Assistia tudo assim. No termo, no que diz respeito à religião, eu não tinha uma. Aí assistia os caras tudo aquele da igreja do Adventista do Sétimo Dia, como é o nome dele? Rodrigo Silva. Assistia também muito ele. Aí tem aquela questão uma vez a questão do Caim, né? Caim, quem foi a esposa de Caim? Aí eles abordaram esse tema 3 vezes. Quem foi a esposa de Caim? Aí você lê no livro de Gênesis, capítulo 4. Quem foi? Caim matou Abel, só tinha Caim, Abel, Eva e Adão. Caim matou Abel e foi para a terra de Nod e lá conheceu sua esposa. Que esposa é essa? Aí eles responderam: não, mas a esposa que, aqui no versículo 17, conheceu Caim, a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Quem era essa mulher? Aí ele falou: não, mas essa mulher é uma das filhas de Adão, que Adão teve mais
mais irmãs, mais filhas. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram mais filhas. Só que, se você parar para raciocinar, a Bíblia segue uma narração cronológica. A dissertação da Bíblia é de forma cronológica. E Caim conheceu sua mulher no capítulo 4, versículo 17. E quando Adão teve, a Bíblia diz que Adão teve mais filhos e filhas, foi lá no capítulo 5, versículo 4 ou 5 por aí. Só depois de Caim matar Abel, nasceu ainda Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Quer dizer, de forma cronológica não tem como existir essa mulher. E até mesmo, se você ler a Bíblia do começo, lá você vai ver Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Foi tarde e manhã do primeiro dia. Versículo 5. Versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu. E foi tarde e manhã do segundo dia. Chamou Deus o firmamento... já li isso. E disse Deus, ajunte só num lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus os elementos secos de terra e o ajuntamento de águas e mares. E viu Deus que era bom. E disse, produza a terra ervas, e dê semente a árvores frutíferas, segundo a sua espécie. Dê frutos que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu erva, e deram semente, cada um segundo a sua espécie. E árvores que davam fruto, cada um com sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Versículo 13. Terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no céu do firmamento, para fazer separação entre dias e a noite, ou seja, o sol e a lua. Sejam eles sinais para a terra, estações, para os dias e anos, e sirvam de luminares para o firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Depois Deus fez 2 grandes luminares ali. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. No quarto dia Deus fez o sol. Ou seja, houve manhã e tarde no primeiro dia, houve manhã e tarde no segundo dia, houve manhã e tarde no terceiro dia, e Deus só criou o sol no quarto dia. Aí, pensamento cético, pensamento racional, um senso crítico bem apurado, já dá para ver que é uma lenda, uma parábola essa história. Porque se houve manhã e tarde no primeiro dia, se houve manhã e tarde no segundo dia, se houve manhã e tarde no terceiro dia, e se Deus só fez o sol no quarto dia, houve manhã e tarde no primeiro, segundo, terceiro dia sem o sol, qual o problema de Caim se casar com uma mulher sem existir mulher nenhuma na história? Qual o problema de uma cobra falar, de uma mula falar, de um cajado se transformar em cobra? Pode tudo então agora. Do ponto de vista lógico racional, se pode uma coisa, pode tudo. Porque se trata de uma fábula, de uma lenda. Valeu, galera. Por hoje é só. E assim foi mais um pensamento cético, um pensamento crítico, um pensamento racional. Se gostou,
se inscreva aí no canal, dá um like, então dá um dislike. Eu particularmente não dou dislike em ninguém, porque quando eu não gosto de um vídeo, eu simplesmente não assisto aquele assunto, não assisto aquele canal, mas não dou dislike. Mas enfim, se quiser dar like, dá obrigado. Se quiser dar dislike, dá dislike. E se inscreva aí no canal. Obrigado. Valeu. Até a próxima.